Bom, hoje a gente está recebendo aqui o reverendo Jeremias Couto, que eu considero como um amigo. Reverendo é para presbiteriano. Pastor, reverendo, enfim, né? Alegria ter o senhor por aqui, assim, é uma alegria mesmo, porque eu pude conhecer o senhor lá no STCN, né? A gente se conheceu lá e eu pude... Ele tá rindo, o pastor tá rindo aí. E foi uma honra muito grande, né, poder aprender com o senhor. A gente teve aula de eclesiologia, tivemos aula também de antropologia bíblica. Foi realmente um período de muito aprendizado. Para quem não conhece o pastor Jeremias Couto, ele é um dos grandes nomes da Assembleia de Deus, né? Ele, além disso tudo, ele também é teresopolitano, que Sim. É minha terra praticamente, né? Você cresceu em Teresópolis, né? Morou aqui? Não, cresci em Magé, mas acabei morando em Teresópolis um tempinho, assim, por volta de pouco tempo, 2 anos, mas minha tia ainda mora aí, né? Então eu tenho um carinho muito grande por Teresópolis, uma terra boa. Uma alegria muito grande. Gente, é uma alegria estar recebendo o reverendo, mas hoje ele vai falar aquilo que ele mais fala por aí, né? Sobre calvinismo e pentecostalismo. Esse tema nada divergente, né? Nem um pouquinho polêmico. Ao contrário, é o que eu menos falo. Não, o que o senhor menos fala dentro do meio assembleiano, mas nos outros meios o senhor está sempre falando. Me perguntam o que eu posso fazer, né? Eu tenho de responder, né? Tem que responder, não adianta, né? Ai. Mas, enfim, é aquele tema que todo mundo quer ouvir, né? Um tema acaba sendo um pouco polêmico, mas é muito legal poder ouvir o senhor, uma pessoa que conhece bem desse tema, que vive esse tema, que tem essa experiência, tem essa gama de experiência, e para a gente é uma alegria e para a gente é um prazer receber o senhor aqui, alguém de tanta experiência, de tanta humildade. O senhor é um cara muito humilde, muito simples. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado aí pelas considerações e orando para que eu continue cada vez mais simples. Amém. Deus abençoe. Que ele cresça e nós diminuamos, né? Amém. Isso. Pastor, então vamos começar. A primeira, a gente está falando aqui de 2 tradições com muita importância e é difícil definir isso. Definir calvinismo, definir pentecostalismo é algo complicado. Mas eu queria que o senhor falasse assim de forma até sintética, panorâmica. O que seriam essas 2 tradições? Pudesse definir para a gente de uma forma, para aqueles que não conhecem isso, não sabem definir os seus termos, que o senhor pudesse fazer isso para que a gente pudesse ter uma compreensão mais clara. Rapaz, definir essas 2 linhas teológicas em poucos minutos é bastante complicado, não é? Então, eu vou fazer aqui uma síntese a mais simples e fácil possível. Primeiro é que, quando se fala em calvinismo, convém a gente reportar um pouco aos tempos idos, quando essa questão começou a ser discutida, é que tanto calvinismo e arminianismo foram, naquela época, apelidos hostis dados a ambas as correntes. Era uma forma hostil de tratar a outra corrente. Isso lá, nos primórdios, mas com o passar do tempo, tanto o calvinismo quanto o arminianismo passaram a ser uma forma de identificar ambas as correntes. Eu estou tratando aqui inicialmente dessa relação calvinismo e arminianismo. Calvinismo, ou fé reformada, e aí há que se entender fé reformada no seu sentido técnico. Fé reformada vincula-se ao movimento de Genebra, ao movimento da Escócia, e aqui não estou tratando no seu sentido amplo, dos reformados oriundos da pregação de Lutero. É tanto que a própria Igreja Luterana não se chama reformada. Ela se chama Igreja Luterana porque o termo reformado passou a designar, de maneira técnica, o movimento de Genebra, o movimento da Escócia. Mas calvinismo é muito mais do que soteriologia. Perfeito. Calvinismo é cosmovisão, ou seja,
a forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, de olhar o mundo, o óculos, digamos assim, com o qual enxergamos o mundo. Agora, no âmbito soteriológico, o calvinismo tem como cerne a eleição ou a predestinação, digamos assim, né? Em que Deus, pelos seus decretos eternos, elege aqueles que serão salvos, predestina aqueles que serão salvos, e dessa forma, os salvos, eleitos, predestinados, então vão ter, ao longo do tempo, ao longo da história, a oportunidade, através dos meios que Deus provê, vão ter a oportunidade de alcançar a salvação. Isso, em síntese, resumindo aos chamados 5 pontos, não é? A famosa tulipe, e reportando-me a questão da eleição e da predestinação, né? Que seria, digamos, não o cerne, mas o ponto uma síntese, de importância nessa discussão que existe no meio evangélico, né? Sim. No meio evangélico. O que é pentecostalismo? Pentecostalismo, a sua ênfase é na pessoa do Espírito Santo, no revestimento do Espírito Santo, na ação efetiva do Espírito Santo. É também um movimento que crê na contemporaneidade dos dons espirituais, crê no batismo com o Espírito Santo como uma obra distinta da salvação, é um revestimento de poder. Então, em linhas gerais, para não alongar muito, essas são as duas sínteses. Sínteses bem simples, bem rasas, digamos assim, do que seria calvinismo e do que seria o pentecostalismo. Mas deu para a gente ter uma boa, assim, distinção. Eu creio que sim, pelo menos para quem não tem, assim, digamos, um liame com as duas correntes, não conhece, eu suponho que dá para entender um pouco, ou pelo menos ter um bom começo para avançar e conhecer ambos os movimentos. Sim, perfeito, pastor. Eu ia perguntar o seguinte: o senhor falou que até citou uma questão de que calvinismo ele é muito mais que soteriologia, né? Falou que ele é uma cosmovisão. Uhum. Eu conheço. Uhum. O ponto que eu quero ir tratar com o senhor é o seguinte: como conciliar então essas duas tradições que aparentemente são distintas entre si? Tem ponto de contato que dá para você falar assim: eu sou um pentecostal e sou um calvinista, ou sou um pentecostal e sou um reformado? Tem como criar esse ponto de contato? Sim, eu não tenho problema com isso. E eu acho que quem cria problema com isso, cria mais em função de confessionalidade ou mais em função de postura denominacional. Mas aí eu quero, para poder fazer esse link, tratar do arminianismo. O arminianismo é, digamos, a confissão das Assembleias de Deus e da maioria dos movimentos pentecostais. É a característica da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais, é o arminianismo. E o que é o arminianismo? O arminianismo, no seu sentido básico, não é? Deus provê a salvação, mas o homem tem que contribuir, crer, de assentir. Não é? Ela é, por isso, chamada de salvação sinergista, que depende da resposta do homem. Isso é arminianismo. E o arminianismo é, digamos, um ponto que está aliado à fé pentecostal desde quando o movimento surge lá no início do século XX.
Mas 3 coisas importantes aqui a frisar em relação ao arminianismo. 3 pontos, que são locos do arminianismo. Primeiro, o arminianismo é aspersionista. Em outras palavras. Então, o que é o aspersionismo? Aspersionismo não é imersão. Não é? Sim. É quando se borrifa uma certa quantidade de água na cabeça do candidato, digamos assim. Né? Eu estava dizendo que as obras de Armínio lançadas pela CPAD, lá isso está registrado, embora o tradutor e o revisor tenham tentado traduzir como imersão, uma falha, digamos assim, mas, na verdade, a expressão que está no inglês, e depois me parece que eles fizeram a correção, a expressão é sprinkling, ou seja, aspergir, aspersão, né, para se referir ao batismo que Armínio defendia. Esse é um ponto. Outro ponto é o pé do batismo. Sim. O Jacob Armínio e os seguidores de Armínio, eles eram e são pedobatistas, ou seja, eles são adeptos do batismo infantil. Batismo infantil, correto. Né? Batismo infantil. Terceiro, o arminianismo, de modo geral, e ainda Armínio, na época da sua teorização, digamos assim, em relação ao tema, porque ele não foi um formulador, ele teorizou. Quem vai formular o arminianismo são os remonstrantes, numa fase posterior. Né? Mas ele teoriza sobre a questão e ele era, como todos os reformados, ele era sensacionista. Ou seja, ele cria que os judões cessaram na época apostólica. Outro locus que eu poderia mencionar aqui também do arminianismo é que ele era aliancista. Ora, isso é um ponto importante. Exatamente. O movimento pentecostal adere ao arminianismo, embora haja essas discrepâncias em relação à fé pentecostal. Por exemplo, o movimento pentecostal ele não é aspersionista, ele é submersionista, não é? Batismo por imersão. Ele não é pedobatista, ele é credobatista, ou seja, não admite o batismo de crianças. As crianças, para serem batizadas, têm que chegar a uma idade de consciência em que elas estejam conscientes de seus atos. O movimento pentecostal, por óbvio, não é cessacionista, né, porque crê na contemporaneidade dos dons espirituais, e também o movimento pentecostal não é aliancista, ele é dispensacionalista. Então temos 4 pontos aqui de relevância, e aí você pergunta, pastor Jeremias, por que você cita esses pontos? Porque esses pontos são herança que Armínio teve da fé reformada. A fé reformada também tem esses mesmos pontos, defende esses mesmos pontos, aspersionismo, pedobatismo, cessacionismo, aliancismo, não é, que seriam contradizentes à fé pentecostal, entre aspas. Sim. Mas o que Armínio defendia é o que a fé reformada, é o que o calvinismo defendia. Então eu estou fazendo essa correlação entre calvinismo e arminianismo para mostrar que não existe incompatibilidade entre calvinismo e fé pentecostal, até porque o arminianismo não é uma identidade pentecostal. O arminianismo é muito anterior, não é? E o movimento pentecostal aderiu por osmose. De que forma? Quando houve aquele movimento do início do século XX, não é? Em que Samuel foi um dos principais arautos lá em Los Angeles, em Azusa, não é? Não foi um movimento de uma denominação.
Foi um sim. movimento que abarcou diferentes denominações, presbiterianos, batistas, congregacionais, mas a maior influência veio do Holiness Movement, ou do movimento da santidade. O movimento da santidade tem origem em Wesley, John Wesley. E o movimento da santidade tinha como característica o arminianismo. Então, a partir do momento em que o Holiness Movement é predominante no início do movimento pentecostal, é muito natural que tenha havido essa simbiose, digamos assim, esse entendimento de que o arminianismo também era coerente com a fé pentecostal. Ou seja, o ponto que eu advogo, e nisso eu estou de comum acordo com o atual comentarista das revistas de escola dominical da CPAD, pastor Douglas Batista. As lições deste trimestre estudam a Epístola de Efésios, e numa entrevista que ele deu ao repórter do CPAD News, ele disse de forma muito peremptória, ele disse que a Assembleia de Deus ela não tem como identidade o arminianismo. A identidade da Assembleia de Deus é a fé pentecostal, é o pentecostalismo. O arminianismo veio, digamos, na barcaça. Veio junto. Não é? Veio no bonde. Veio no bonde, veio no pacote, mas não é identidade. Erra os meus amigos teólogos, assembleianos, que tentam dizer que arminianismo é uma identidade assembleiana. Ela faz parte, o arminianismo faz parte do pacote, mas a identidade assembleiana é pentecostal, e eu diria que os teólogos pentecostais fariam muito melhor se eles estivessem na trincheira da defesa da fé pentecostal, tanto do ponto de vista prático, mas, sobretudo, do ponto de vista acadêmico, não é teológico acadêmico. Sim, e o que o senhor fala assim, é interessante, porque desse ponto de vista que eu estou falando, seria o seguinte: tanto o calvinismo quanto o arminianismo são contraditórios à fé pentecostal, olhando no sentido superficial, né? Porque o arminianismo está muito mais próximo do calvinismo, digamos Sim. assim, o arminiano está muito mais próximo de um presbiteriano do que o pentecostal mais para cá, né? Mais moderno. Seria... Eu aplaudo, inclusive, já disse isso aqui em algumas entrevistas, eu aplaudo a Assembleia de Deus pela decisão de escrever uma declaração de fé, aplaudo também a CPAD pela decisão de lançar as obras de Armínio e outras editoras que estão se dedicando a lançar obras arminianas, até porque, até recentemente, havia poucas obras do gênero no Brasil. Sim. E muito do que se ensina na Assembleia de Deus, vou repetir, com todo respeito, com toda reverência, com todo cuidado, muito do que se ensina na Assembleia de Deus como arminianismo, não é arminianismo. Exatamente. É semipelagianismo. E aí a gente fala sobre isso depois. A gente está ouvindo do assembleiano raiz, né? Não está falando Sim. Não, é semipelagianismo, ou seja, a obra de Jesus foi necessária, sim, não é? Mas muito parecido com aqueles cristãos judaizantes que Paulo chama lá na Epístola aos Gálatas de falsos irmãos. Não sou eu que os chamo de falsos irmãos, é o apóstolo Paulo. Quando eles chegam na Galácia e começam a perverter a fé dos crentes, dizendo: olha, não é bem assim. Sim. Vocês precisam praticar a circuncisão. Vocês precisam agregar outros valores à salvação. A obra de Jesus não é tão, digamos, completa, não é tão perfeita, porque algumas coisas precisam ser feitas, e o apóstolo Paulo teve de escrever aquela epístola para tentar corrigir os problemas. E o apóstolo Paulo foi muito confrontador
em relação Perfeito. ao assunto, para demonstrar que a obra de Cristo é completa, perfeita, eficaz, suficiente, sem necessidade de qualquer acréscimo. Que maravilha, hein? Gente, a gente está ouvindo isso aqui, é uma aula, literalmente é uma aula. Assim, aproveitem, que depois eu vou vender. Eu não vou botar no meu canal, não, eu vou vender, hein? Meu amigo, olha a concorrência, hein? Não vai estar disponível no canal, eu vou vender depois em DVD. Não, você vende, mas com o óleo da unção primeiro, viu? Pô, aí vai ser mais caro. Cara. O senhor citou muitos pontos aí que vai entrar nas questões que a gente vai tocar agora. Essa questão da liberdade que a gente pode ter, segundo o senhor, da questão do pentecostalismo assumir um calvinismo, seria mais estritamente relacionada a uma soteriologia, e eu digo a tulipe, aqueles 5 pontos famosos, ou é possível um pentecostal batizando crianças, um pentecostal com governo presbiteriano, ou um governo de anciãos, ou um pentecostal que assume dentro de uma... Até você pode falar de uma questão de cosmovisão calvinista, né? Porque a gente vê que os pentecostais normalmente, hoje está mudando um pouco, mas normalmente tem essa ideia muito arraigada no fundamentalista americano, né? Que é de sair um pouco do mundo, né? Querer um pouquinho se afastar do mundo, então você tem acaba causando essa dicotomia. A questão tem como ser pentecostal bem calvinista? Vamos por etapa. Primeiro, nós temos aí muitos batistas que são reformados, não é? Você conhece alguns deles. É provável que alguns deles sejam seus professores lá no Martin Bucer. A maioria, né? Ou aqui no Rio de Janeiro. Sim. E eles são credobatistas. Ou seja, eles não são pedobatista. Sim. Eles são credobatistas. Eles creem que o batismo deve ser feito. Ou seja, eles não admitem, digamos, para usar uma expressão para facilitar, não é? Esse pacote completo. Você tem que ser pedobatista, você tem que ser... Não, eles são credobatistas. Claro que aí a gente entra em discussões teológicas, né? O significado do aliancismo, etc. Eu não creio que eles sejam dispensacionalistas, esses batistas que eu mencionei. Eu creio que eles são mais tendentes ao aliancismo ou ao... Alguns sim, alguns são dispensacionalistas. Não dos pastores, mas a gente tem alguns batistas reformados no campo dispensacionalista progressista, né? Isso, quer dizer, alguns deles são dispensacionalistas progressistas, ou seja, tenta jungir o dispensacionalismo tradicional com uma nova roupagem que assimile pontos do aliancismo. Né? Sim. É uma coisa interessante, a Assembleia de Deus é dispensacionalista, mas quem já leu o manual da escola dominical, que foi e ainda é um dos livros chaves da CPAD, dos cursos de aperfeiçoamento de professores de escola dominical, CAPED, né? Esse livro foi escrito pelo pastor Antônio Gilberto, um dos nossos próceres teológicos, um dos nomes expoentes da Assembleia de Deus. Mas quando grande pregador. Grande ensinador. Ensinador sobretudo. Né? Mas quando você chega ali no ponto, quando ele trata de métodos de estudo, é uma coisa interessante. Se eles não alterarem isso lá em alguma obra recente, tudo bem, mas eu tenho aqui obras antigas, edições antigas da obra. Né? No ponto em que ele trata de métodos de estudo bíblico, ele inclui dispensações como um método de estudo e não como uma doutrina. Eu acho isso extremamente interessante que ele, como um prócer da teologia pentecostal, ele não ponha o dispensacionalismo como uma doutrina, e sim como um método de estudo. Né? Então, há uma diferença. Né? Ele não subscreve assim no sentido de que para ser um assembleano tem que ser um... Sim, há uma diferença entre o que é doutrina e o que é um método. Né? Então, voltando ao ponto, necessariamente você não tem que comprar o pacote todo. Né?
você pode ser, né, sem ser pedobatista, né, sem ser aliancista. De repente adotaram... Eu conheço alguns assembleianos que já adotam um dispensacionalismo progressista. Não vou citar os seus nomes, em respeito a eles, a ausência deles, e porque eles não me autorizaram a fazer isso, e nem eu conversei com eles que estaria dando essa entrevista hoje. Mas eles são... eles professam o dispensacionalismo progressista. Não é? Agora, o que não dá para conciliar, não é, de forma alguma, é o sensacionismo. Sim. Aí não existe. Aí matou Aí não há discussão. Não há discussão. Você pode tentar ter uma discussão acadêmica e argumentar de lá para cá, mas do ponto de vista confessional, não. O movimento pentecostal, o cerne, a coluna, não é? A estrutura do movimento baseia-se na contemporaneidade dos dons espirituais. Então, esse ponto é inegociável. Agora, os outros é mais uma questão de confessionalidade, é mais uma questão de simbiose, como eu mencionei. E eu pessoalmente, não vejo dificuldade em que haja irmãos que professem a fé reformada e sejam pentecostais. Eu não gosto muito da expressão pentecostal reformado, não é? Ou reformado pentecostal. Eu não botei aqui no título da... Eu acho isso muito forçação de barra, né? Mas você pode tanto ser um arminiano quanto ser alguém que professe a fé reformada e, ao mesmo tempo, ser pentecostal. Aí convém frisar, você hoje é presbiteriano, né? Quando eu digo hoje, porque você já teve lá as suas raízes. Né? E bem profundas ainda. E bem profundas na Assembleia de Deus. Né? E aí, voltando à questão que eu ia me reportar, é que você tem hoje, embora a Igreja Presbiteriana seja confessional, os seus ministros têm que assinar a confessionalidade, eu não sei em que nível é esse compromisso, mas você há de convir e sabe que existem muitos pastores presbiterianos que eles não se identificam como pentecostais, mas eles se identificam como continuistas. Continuistas, claro. E para quem não entende a expressão, continuista é aquele que crê na contemporaneidade dos dons espirituais. Não é? E eles são presbiterianos. Não é? E eles não veem nenhuma incoerência. E eu sei que entre os presbiterianos, digamos, roxos, né? Os presbiterianos raízes, digamos assim, né? Esses presbiterianos combatem, criticam, não é? E etc. Mas eles estão aí. Eu não vou citar nomes, né? Mas eles estão aí sendo bem aceitos, bem recebidos, bem tratados e são continuistas, ou seja, creem. Claro que eles têm digamos, uma visão com diferenças sutis, né? Porque eles seguem muito a questão da soberania de Deus, e que eu também sigo como pentecostal, não é? Mas eles são continuistas e creem nos dons espirituais. Perfeito, pastor. Uma dúvida que eu ia tirar com o senhor é o seguinte. A gente sabe que existem muitos calvinistas continuistas. John Piper... Sim, você começou a citar nomes, continua indo. Wayne Grudem, uma gente grande, gente assim... E aqui no Brasil esteve Hernandes Dias Lopes. Sim, tem muita gente que confessa uma continuidade e contemporaneidade dos dons, mesmo sendo reformados ou calvinistas. Eu não estou nem falando de presbiteriano, porque o John Piper não é presbiteriano, mas isso. Mas você tem muita gente da ala reformada que confessa uma contemporaneidade dos dons. A questão é, então, um pentecostal calvinista seria a mesma coisa que um calvinista continuista? Em termos de parecência, digamos que sim. Né? Em termos de parecência. A única diferença, talvez, né, que eu possa colocar aqui de uma forma respeitosa
e cuidadosa, é que um pentecostal que crê na fé reformada, ele não tem medo de ser pentecostal. Entendi. Embora possa sofrer pressões do meio pentecostal por causa da sua fé reformada. Mas ele não tem medo de ser pentecostal. Eu não sei em relação aos continuistas presbiterianos, se eles preferem ficar assim um pouco na surdina, não expor muito essa questão. Eu me lembro que Hernandes Dias Lopes ele chegou a apanhar muito quando ele disse que deveríamos juntar a teologia com o fervor pentecostal. Não é? E ele apanhou nas redes sociais, não é? A 3x2. Não é? Mas teve coragem, né? de assumir. Não é? Então, talvez há algumas sutilezas, mas a importância da fé reformada para um pentecostal é ele entender uma coisa. E aí a gente entra numa outra questão. Hoje o pentecostalismo ele se divide aí em várias ramificações. Não é? Existem vários tributários. É tanto que, para se tentar definir o pentecostalismo raiz, se usa a expressão pentecostalismo clássico. Não é? Eu sou pentecostal clássico. Porque hoje você tem o pentecostal do reteté, do pula-pula, né? O pentecostal de todos os gêneros, o que dá mais proeminência à experiência do que à palavra, né? O que acha que quando um profeta fala, a palavra dele é absoluta, não pode ser questionada. Inclusive se usa isso para induzir as pessoas ao medo, né? Uma espécie de opressão religiosa. Né? Então, o pentecostal que tem essa experiência da fé reformada, e mesmo o pentecostal, digamos, bíblico, mesmo que ele seja arminiano, né? O arminiano, digamos, raiz, né? O que vem lá de Armínio, ele entende que essas questões elas estão no âmbito da soberania de Deus. Quando você lê 1 Coríntios 12, 13 e 14, eu sugiro às pessoas que me perguntam sobre isso, leiam 1 Coríntios 12, 13 e 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 vezes. E leiam sobre a perspectiva pentecostal e você vai perceber ali o que Paulo diz, o que Paulo ensina. Ele ensina que todos os dons são atos soberanos do Espírito, que ele distribui como lhe apraz e para aquilo que for útil. Então, essas expressões são claríssimas. Os dons não são propriedade pessoal, em que eu chegue em qualquer lugar e comece a usar o dom a meu pretexto, a meu bel prazer, de forma alguma. Os dons também não têm caráter revelacional. E aí entra um ponto de colisão com o cessacionismo, porque o cessacionismo, uma das bases do cessacionismo, é que as revelações cessaram. Ou seja, não existe mais revelação canônica, e nisso nós concordamos. Né? Nós cremos que a revelação canônica cessou, e os cessacionistas chamam esses dons de dons revelacionais. Nós, pentecostais, não cremos dessa forma. Embora haja essas ramificações, esses tributários que eu mencionei, onde a palavra de um profeta é absoluta e etc. Né? Eu não estou negando, há isso, não é? Há uma série de distorções, mas o pentecostal bíblico, ele crê que são atos do Espírito, não é? É o Espírito quem distribui como lhe apraz, ou seja, é decisão do Espírito, e para um fim útil, e esse fim útil o próprio Paulo descreve. Edificação, consolação, edificação, consolação e exortação da igreja. Então os dons não têm caráter revelacionais. Eles podem ter, sim, caráter preditivo. Né?
Podem. Mas não caráter revelacional, ou seja, de acrescentar uma nova revelação, uma nova verdade que não tenha sido dada ainda e que precisa ser completada. Pode ter caráter preditivo? Pode. Até no sentido, e você tem um exemplo disso ali na profecia de Ágabo, em Atos dos Apóstolos, né? Quando Ágabo chega para Paulo e diz, olha, tu vai passar por maus lençóis lá em Jerusalém. Né? O que te espera lá é um negócio bravo. Aí eu pergunto a você, dentro desse conceito da profecia hoje, Michael Custódio, se alguém lhe desse uma profecia, olha, se tu for para Petrópolis amanhã, tu vai pegar uma rebordosa lá, o que é que você faria? Rapaz, na dúvida, né? Hã? Na dúvida é melhor ir no outro dia, né? Mas Paulo não. Ele vai do mesmo jeito, né? Ele ouviu Foi. e seguiu porque ele entendeu que aquilo era uma confirmação. Entendeu? Ai, ai. Mas para nós não, porque a gente só quer ouvir profecia que você vai Boazinha. vencer, você vai superar os obstáculos, você não vai passar por tribulação nenhuma. E se falar, olha, se falar, ó, amanhã vai ser um dia difícil para você, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar de manhã, vai olhar assim pela janela e vai dizer, meu amigo, vou continuar dormindo. Vou passar o dia todo dormindo e de repente a tribulação está exatamente ali na cama onde você está deitado. Né? Então, agora, os dois são preditivos, mas não tem, outro ponto, não tem esse caráter absoluto, né? E também, segundo a Bíblia, podem ser julgados porque eles não são revelacionais. Paulo fala sobre julgar a profecia, não é? Julgar a procedência da profecia. Então, não existe problema nenhum em você julgar a profecia que está sendo dada, não é? O fim dessa profecia, porque pode ter nela o componente humano. Deixa eu me contar uma dessas aqui. Não é testemunho, é verdadeiro. Um irmão foi para uma cidade distante dirigir uma congregação e o amigo dele, uns meses depois, por acaso passou por aquela congregação e lá descobriu aquele irmão como dirigente. E aí ele foi para o culto, feliz da vida, né? E no meio do culto ele profetiza, meu servo, eu vou te abençoar muito neste lugar. Fica firme. Eu não te abençoei antes porque eu não sabia que tu estavas aqui. Queima eles. É o componente humano. Tem também o componente demoníaco, né? Que a gente não pode ser excludente. Por quê? Porque essa profecia ela não tem caráter revelacional e ela pode ser fruto do coração humano ou até de uma ação influenciadora do maligno. E o pentecostal raiz, digamos assim, não é? Ele crê dessa forma, não é? Ele não crê de forma diferente. Não é? Ele crê assim que a profecia não tem nenhuma supremacia sobre a palavra de Deus, não tem nenhum poder diretivo, né? Diretivo, né? Ela serve para edificar, consolar e exortar a igreja nos trâmites da própria Bíblia Sagrada, da própria palavra de Deus. Agora o senhor falou uma coisa aí que é em respeito à questão que diz respeito à questão que Paulo fala, né, em 1 Coríntios 12, 13, 14, né? Sobre que Deus dá o dom para quem Ele quer e como lhe apraz. Okay? Isso. Como funcionaria, então, a questão do batismo com o Espírito Santo sendo uma segunda bênção? No caso, Deus daria esse batismo com o Espírito Santo a alguns e não daria para todos? Ou esse batismo com o Espírito Santo não seria mais... É a pergunta clássica, né? Esse batismo não seria mais... Ele é dado para Deus. Ele quer, né? Então ele pode ser dado a algum e outro não.
ponto. Você resolveu me jogar contra a parede, né? Não, essa pergunta com certeza é clássica. Eu não inventei nada. Não, não tem dúvida, é clássica. Convém frisar, inclusive, que até o Martin Lloyd Jones, Opa! né, um pastor congregacional, né, só para definir, foi pastor ali da Capela de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Ele faz essa distinção entre a salvação e o batismo no Espírito Santo. Ele estabelece essa distinção, né? Então eu estou usando aqui um exemplo de um reformado, né? Vou até fazer um adendo, pastor, porque muita gente não sabe disso, porque alguns escritos do Lloyd Jones não chegaram aqui com esse teor, mas agora eu acho que está chegando com a editora, não sei se é a editora Carisma ou qual editora que está trazendo esses escritos dele, que são mais voltados para a questão de batismo no Espírito Santo, enfim, né? Só para dar um adendo, muito reformado que lê o Lloyd Jones não tem essa informação, embora ele deixe ali subentendido as exposições dele aos Efésios. Exato, né? Exato. Então ele faz essa distinção entre salvação e batismo no Espírito Santo. E aí também convém, até por honestidade histórica, né? Martin Lloyd Jones era muito amigo de Donald G. Donald G foi um dos expoentes do movimento pentecostal, um inglês, vivia em Londres também, né? E eles eram muito amigos e trocavam correspondência, dialogavam entre si. E eu suponho que um influenciou bastante o outro, né, para o Martin Lloyd Jones ter essa posição. Então, essa distinção ela é reconhecida até no meio reformado, né? Mas aí vem aquela questão. Estamos gerando cristãos de segunda classe, ou seja, aqueles que não são batizados no Espírito Santo? Eu confesso que, pessoalmente, nós precisamos afinar, ajustar melhor a nossa teologia nesse ponto. Isso aí é uma posição pessoal, porque é muito estranho um cristão viver a fé por 20, 30, 40 anos, não é? E não ser batizado no Espírito Santo. É muito estranho. Assim, na concepção humana. Porque, para os padrões assembleianos, ele não pode ser diácono, não pode ser presbítero, não pode ser evangelista, não pode ser pastor. E, às vezes, é uma pessoa eloquente na palavra, expõe piedosa, bem a palavra, piedosa, cristã, comprometida, mas por faltar o batismo no Espírito Santo, ele não pode. Então, dá a impressão que há cristãos de segunda classe na igreja. Por isso. Mas eu, pessoalmente, creio na distinção. Porque Jesus fala, né, sobre os discípulos estarem revestidos de poder. Né? No Pentecostes, os discípulos estavam em oração quando veio o Espírito Santo sobre eles. Mais adiante, no livro de Atos, Paulo chega, me parece que em Éfeso, e ele encontra alguns discípulos de João. Provavelmente foram discipulados por Apolo, que era também discípulo de João, não é? E Paulo perguntou a eles: vocês já ouviram falar sobre... Vocês foram batizados no batismo de João? Sim. E já ouviram falar do Espírito Santo? Nós nem sabemos que há Espírito Santo. Né? Então, Paulo orou por eles, impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Passagem bem chata, né? Bem difícil. Bem difícil, né? Mas eu posso deduzir essa distinção. Agora, o meu ponto, e eu não vou fechar a questão aqui, né? Não vou fechar a questão, eu acho que a gente precisa ajustar
Eu acho que os teólogos assembleianos e pentecostais precisam sentar e conversar e ajustar isso, né? Por que 30 anos? Por que 40 anos? Na minha visão, isso é muito parecido com a Ordo Salutis. Seja a Ordo Salutis da fé reformada, seja a Ordo Salutis arminiana. Eu não vou discutir a Ordo Salutis aqui. Eu só estou mostrando. É muito parecido. Em que sentido? Que esse enchimento, embora seja distinto, ele possa ser imediato. Não é? Sim. Ah, que não seja uma coisa dali a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Porque o que eu tenho visto em alguns lugares é a experiência de 66 anos na Assembleia de Deus. Né? Você vê alguns irmãos, quando chegam num ponto, e existem aqueles movimentos de oração para batismo no Espírito Santo, alguns deles acabam ali naquela pressão e na necessidade e no desejo de exercer os seus dons na igreja, né? Dons vocacionais, eles acabam enrolando a língua e falando lá uma língua qualquer e pronto, batizado. Né? Pega, leva lá para cima. Né? Leva lá para cima do púlpito, batizado, e um negócio que parece língua estranha mesmo. Né? No sentido pior do termo. Né? Então, eu acho que é uma questão que poderia ser avaliada, pensada, analisada. Acho que poderia convocar um concílio de teólogos assembleanos para discutir essa questão, né? Para avaliar. Eu não estou fechando a questão aqui. Entendi. Eu só estou... Segundo o seu ponto de vista, assim, deixa eu ver se eu só entendi. Seria algo, uma segunda bênção, mas não necessariamente ele seria 30 anos ou 40 anos. Ele seria evidenciado através de um dom de línguas. Poderia ser evidenciado por um dom de línguas. Mas não é requisito. Mas o dom de línguas, como evidência, ele foi característica de Parham, né, aquele que tinha a escola bíblica em Topeka, né, ele cria na evidência. Né, Seymour, que foi o homem de Azusa, ele por algum tempo ele não creu que as línguas eram a evidência, e quem mais assimilou as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo foram as Assembleias de Deus. Entendi. Agora, um ponto interessante a frisar, quem lê a história da Assembleia de Deus lá no passado, não a brasileira, mas lá nos Estados Unidos, isso está escrito, está documentado, é que eles tinham aquela visão missional, que é a visão de Atos dos Apóstolos, né? Quando no capítulo 2, pelo menos 16 dialetos são ali falados. Eles tinham a visão de que, primeiro, da urgência da evangelização. Né? A ideia do derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos, da última colheita, não é? E que eles deveriam enviar missionários para o mundo todo, e isso, as Assembleias de Deus americanas, elas são muito fortes, né, no trabalho missionário, não é? Mas eles tinham uma concepção. Qual é a concepção? É que esses missionários, para onde eles fossem, eles receberiam esse dom de línguas para pregar na língua nativa dos povos para onde eles seriam enviados. Isso é histórico, isso está documentado. Só que, na prática, não funcionou assim. Né? Eles não receberam esse dom de línguas. Bagunçou, na prática bagunçou. Tiveram de aprender o idioma, não é? Porque não houve aquela manifestação lá do dia de Pentecostes, como eles esperavam que haveria. Né? Então, mudou-se a concepção, claro, mas o ponto ficou. Ou seja, línguas estranhas como evidência inicial. Essa expressão inicial é interessante, que o cara pode passar o resto da vida sem falar em línguas. Mas se ele teve a evidência inicial,
É por isso que tem uma expressão chamada renovado, né? O cara é renovado depois que fica muito tempo sem falar em línguas, ele é renovado. É renovado, etc. Porque se ele teve a evidência inicial, ele está apto para o ministério. Né? Entendi. É muito interessante o que o senhor falou. Agora que a gente já fez a exposição, né? Vamos para a parte prática. já foi exposto o tema, agora vamos à parte prática, aplicação. A questão teve até um rapaz que perguntou aí, não lembro o nome dele, a questão de caças às bruxas, né, do pentecostalismo em relação aos calvinistas dentro da Igreja Assembleia de Deus, né? Uma coisa é a seguinte, a pergunta é a seguinte: dá para sobreviver sendo um calvinista no meio pentecostal? E agora eu vou falar no seu ramo, né, no seu meio, que é o meio assembleiano. Dá para sobreviver? Como é que faz? Se o senhor puder dar algumas dicas. Eu pergunto, dá para um continuista sobreviver no meio presbiteriano? Com muito suor, né? Né? Então, estamos no mesmo barco. Né? Mas o que eu geralmente, quando alguns jovens me perguntam, e geralmente eu recebo todos os dias pelo Messenger, né, perguntas de jovens que estão lidando com essas questões, eu digo para eles: você se sente bem na Assembleia de Deus? É o seu ambiente? Caso contrário, procure uma igreja que seja mais compatível, né, com a fé que você professa. Ponto 1. Mas se você se sente bem na Assembleia de Deus, você é um pentecostal, não é? Eu, quando prego na Assembleia de Deus, eu prego como pentecostal, porque eu sou pentecostal. Agora, fazendo exposição bíblica. Eu não vou sapatear, pular, não vou gritar, berrar, não é? Nada disso. Não é? Vou fazer exposição bíblica, mas na medida em que eu sinta aquela força, energia do Espírito Santo, eu vou extravasar isso de uma forma comedida, mas que expresse o que eu estou sentindo. Né? Não vou mudar. Né? Agora, o conselho que eu dou, o segundo, é exatamente esse. Se você se sente bem, é o que você crê, você não precisa sair por aí pregando o calvinismo. Você não precisa sair por aí. Não é? O senhor está na próxima pergunta já. Calma um pouquinho. Então vamos para a próxima pergunta. Não. O senhor está respondendo a próxima pergunta. Vamos pular essa parte aí. Continua falando, mas pula essa parte de pregar. Não, o que eu estou dizendo é que aí eu tinha que falar outra coisa. Né? Não, pode falar. O que é que ele não precisa, por exemplo, ficar nas redes sociais. Sim. Querendo mostrar que agora descobriu a pólvora, né? Agora é crente, né? Agora descobriu a piedade, porque ele está negando uma história passada. Verdade. É exatamente como aconteceu quando surgiu aquele movimento G12, né? Eu vi crentes de 30, 40 anos irem a esse encontro do G12, depois que saíam do G12, agora é que eu me converti. Antes eu não era convertido. Né? Então eu acho que se você teve acesso e teve uma compreensão melhor das doutrinas da graça, de outros pontos da fé reformada, dessa cosmovisão cristã que não faz dicotomia entre vida cristã e vida secular, né? A vida é uma só, não é? Esse é um dos primeiros pontos lá da Confissão de Westminster, não é? O homem foi criado para a glória de Deus. Então, todos os atos do homem devem visar a glória de Deus, não importa onde ele seja, até catando lixo na rua, deve visar a glória de Deus, são atos para a glória de Deus, então não há essa dicotomia. Mas você não precisa agora vir para as redes virtuais, como eu vejo muitos aí, né, afrontando, desprezando, zombando, criticando, né, como se tivessem descoberto a pólvora. E eu já vi alguns que
passaram por aí e depois, lá na frente, se perderam no meio do caminho porque meramente foi um assentimento intelectual e não um assentimento do coração, da fé. Né? Então, eu acho que a melhor coisa, creio, você pode ter uma compreensão melhor das doutrinas da graça, não é? Dê graças a Deus por isso. Mergulhe no tema, mergulhe no assunto, vá para a Bíblia, vá ver. Não seja um devorador de livros em primeiro lugar, seja antes um devorador da Bíblia. Vá ler a Bíblia. Claro, você pode esposar alguns livros, pode. Eu, por exemplo, eu estou lendo de novo as Institutas, né? Estou lendo, que está aqui embaixo fazendo apoio para o meu suporte, né? Estou lendo aqui aquele livro que trata dos puritanos, do Joel Bick, né? Leia, mas não abra mão da Bíblia, né? E de se fortalecer na Bíblia e aprenda, né? Aprenda com aqueles que já estão lá na frente. Eu sou jovem ainda, tenho 66 anos, mas sou jovem. Mas lá atrás eu aprendi uma coisa: siga os passos daquele que vai na frente. Não queira ultrapassá-lo, não queira menosprezá-lo. Eventualmente ele pode não ter o conhecimento que você tem, mas tem a piedade que você não tem. Eventualmente ele pode não ter a capacidade que você tem, mas tem um coração generoso que você não tem. Então, se junte a um desses homens, acompanhe, esteja junto, aprenda, e certamente você vai amadurecer. Isso aí, seja para calvinista, seja para arminiano, para qualquer um desses jovens, porque tem também os arminianos aí, uma turminha aí, faça-me um favor, de um lado e do outro. Verdade. Eu vou evitar aqui de pecar, né? Mas... Você falou hoje, a gente estava tendo aula com o professor Frank Ferreira, né, no seminário, hoje, né, aqui, né, via Zoom. Ele falou: procure os anciãos da igreja, procure os mais velhos, e os mais velhos também dêem oportunidade aos mais novos. Precisa ter essa mescla. Sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Um depende do outro. O jovem tem o vigor e a pessoa mais madura tem a experiência, né? Tem a experiência para um ajudar o outro. Mas assim, o senhor que está no meio eu vou falar assim de forma mais coloquial, né? Da cúpula da igreja, né? Os teólogos da igreja pentecostal, da igreja Assembleia de Deus. Como que é a aceitação das doutrinas da graça dentro desse meio, assim, do meio dos teólogos, né? Tem uma boa aceitação? Tem uma boa aceitação. É claro que as compreensões divergem um pouco em razão dessas duas correntes, não é? O arminianismo, que é a profissão de fé assembleiana, mas há compreensão, né, para as doutrinas da graça, né? Há abertura para se estudarem as doutrinas da graça, porque, queiramos ou não, o arminiano vai chegar no céu por causa da graça. O calvinista vai chegar no céu por causa da graça. Não é? Tem um hino do Paulo Brito. Conheceu Paulo Brito? Não. Paulo Brito é pastor da Maranata, aqui na Tijuca. Não é? É um nome histórico aqui do Rio, da fé pentecostal. Não é? Ele veio do presbiterianismo. O seu pai, Acioli Brito, né? A igreja que ele pastoreia, uma igreja bíblica séria, né? Pentecostal. Ela se reuniu por muito tempo ali na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, mas já há anos que tem o seu templo na Tijuca e vários templos espalhados pelo Rio de Janeiro, Caxias, Campo Grande, Meia e por aí afora. Então, ele é um cantor. Vai lá no YouTube, Paulo Brito, e você vai ver Paulo Brito, ele é um cantor de primeira linha. Né? Ele tem um hino, eu gosto demais desse hino, e nesse hino ele canta, dizendo, e chega lá no que chamamos de coro, né?
Pode cantar um Ele... pedacinho que você Não, canta. não vou cantar não, que minha voz tá horrível. Tá? Eu tô com crise alérgica, de alergia. Quando eu chegar no céu, né, em Minas Gerais, algumas pessoas vão me perguntar como é que você chegou aqui? E esse como é que você chegou aqui está embutido aí num mundo de coisas. Você é um pilantra, você é um safado, você é um sem vergonha, você é um cabra mau, né? Um cabra da peste. Como é? O hino não diz isso, mas quando você lê e tem a pergunta, como é que você chegou aqui, cara? E ele responde, foi só pela graça de Jesus que eu cheguei aqui. Então, meu amigo, é graça em todo tempo. É graça em todo tempo, seja para o arminiano, seja para o pentecostal, seja para o calvinista, seja para o batista, seja para quem for, é graça. Graça sobre graça. Amém, pastor. E é outra coisa, né? A gente, até porque se não for pela graça, a gente não chega jamais, né? É somente pela graça, né? Somente por Cristo, por meio da fé, né? Ou seja, é para ele toda a glória, né? Então, se a gente Eu estou vendo subscrever... alguém aqui responder, o Cadson Liabe responde ao Reidson, houve sim, e isso é verdade. Lá atrás, na década de 30, houve um rompimento de um grupo de pastores, né? Pastores até, digamos, de galão, né? Entre aspas. Né? Um deles era muito amigo de Gunnar Wingren, era o Manuel Higino de Souza. Né? Há hinos dele na harpa cristã, e eles foram repelidos. Né? O missionário naquela época que estava digamos, na liderança aqui era Niels Kastenberg. Né? Então, a decisão dele foi drástica, foi radical, eles foram repelidos e saíram e criaram a Igreja de Cristo, cuja sede hoje está em Mossoró, né? Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas foi um grupo que deixou a Assembleia de Deus, naquela época, por terem aderido à fé reformada. Mas hoje já tem algumas igrejas da Assembleia de Deus reformadas ou calvinistas, né? Acho que em Niterói tem uma, né? Tem. Hoje eu poderia numerar aí, assim, explicitamente, ou seja, que se declaram, de 5 a 10 igrejas. Assembleias de Deus, que se declaram, uma dessas é em Niterói. Né? Outra é lá no estado de Minas Gerais, a outra no estado do Maranhão. Né? Mas são independentes ou são ligadas à CJDB ou à CADB? A maioria ligadas às suas convenções estaduais e, consequentemente, ligadas à CJDB. Né? Caramba, não sabia não. Existe, interessante, existe. Porque a gente vê que tem esse contato, né? Dá para ter esse contato e dá para ter uma, eu vou chamar de tolerância, né? Mas a palavra melhor seria uma harmonização. Acho que essa seria a palavra. A resistência que existe à fé reformada e a qualquer outro arminiano que pregar o arminianismo raiz, né? Porque, como eu já disse várias vezes, o arminianismo é mais próximo do calvinismo do que da fé pentecostal. Né? Então, qualquer um que pregar o arminianismo raiz vai ter resistência, por quê? Porque em certos ambientes assembleianos, se ensinou muito aquela questão da obediência. Eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo tirar o mérito da obediência, mas obediência a Cristo, não a normas humanas. Né? Então, se ensinou muito que você pode perder a salvação. Né? Eu vivi isso na minha adolescência. Né? Eu acho que naquele tempo eu perdi a salvação umas 10, 12 vezes ao dia. Porque praticava uma coisa, perdi a salvação. Senhor, me perdoa. Praticava uma outra coisa, perdi a salvação. Né? Então ficava depois ali. Tá salvo, né? De novo. Imagina o cara de novo.
no livro da vida, né? Ele fica riscando, apagando, escrevendo, apagando, riscando. Então, em certos ambientes, isso é semipelagianismo. Não é? Você tem que fazer isso, fazer mais aquilo, né? Cumprir essa penitência, cumprir aquela penitência. Você não pode falhar num tio, você não pode falhar numa vírgula, que se falhar você perdeu a salvação. Né? Aí alguém dirá, você está tirando a importância da lei? Não. Não. Essa relação entre lei e graça? Não. A lei é boa, ela aponta o pecado. Quem é bom somos nós, né? Quem não é bom somos nós, mas ela aponta o pecado, mas ela não dá o remédio. O remédio quem dá é a graça. Não é? Escritura, é a graça que dá o remédio. A lei não dá o remédio, ela aponta o pecado. Então, quando você prega isso, né, esse poder da graça, que agora você não precisa mais ficar nessa luta pessoal, né, de perder a salvação 10 vezes ao dia. Né? Quando você prega isso, você tira uma ferramenta da mão de alguns pastores de ficar ali, né, segurando esse povo na rédea. Manobrando. Né? A verdade é essa. Então eles não querem perder essa rédea. Né? Porque quando você prega sobre graça, você está dizendo que a graça resolve tudo. Não é que você não possa pecar e não vá pecar. Porque aí você entra num outro erro, que é a doutrina da impecabilidade. Essa doutrina é antibíblica. Não é? O apóstolo João diz que o cristão não vive na prática do pecado. Não é? É o chamado pecado propositado, voluntário, regular. Não é? Não. O não vive pecando é exatamente isso. Mas não quer dizer que ele não possa pecar. E se pecar, qual é o remédio? O próprio João diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a graça, ela resolve tudo. E ela tira um poder. Né? O poder de botar o cara na disciplina, no gancho, dizer que você vai para o inferno, se você não fizer isso e aquilo. Porque a graça é que vai te dar a força para você vencer o pecado. Amém, pastor. Faltam 18 segundos, queria agradecer o senhor. Foi uma honra ter o senhor aqui. Uma honra ter o senhor aqui. E uma alegria poder conversar com uma pessoa tão humilde, tão sábia quanto o senhor. Deus abençoe. Nada disso. For his truth to triumph.